Amém. Mais uma vez, salve irmãos. Vamos para a parte final da nossa lição. Muitas coisas boas já aconteceram, né? A lição com a irmã Solange. Já tivemos também a leitura de Esté, capítulo 9. Uma leitura que mostra a importância da gente confiar em Deus, né? E aquele povo confiaram, os judeus, e conseguiram a vitória. E até hoje eles existem, com certeza, pelo poder de Deus. Bem, amados, nós estamos fazendo aqui a leitura do Êxodo. Estamos aqui no capítulo 26. E é um capítulo que, basicamente, ele mostra o Êxodo, como o próprio nome diz, quer dizer, a saída de um povo, né? De um lugar para outro. E nesse sentido, o capítulo começa com aquela saída, às pressas. Em seguida, o povo tem que se organizar e o Senhor dá algumas leis para o povo, mas também o Senhor precisa o povo também precisa de leis para que o povo se relacione com Deus, não só com os seus semelhantes, né? Os seres humanos, ou seja. Então, tinha as leis civis, as leis de relacionamento deles viver em sociedade, e aí o Senhor também vê a necessidade de ter leis, de ter maneira do povo se relacionar com Deus. E é aí que surge a construção do tabernáculo, que começa no capítulo 26. E ele vai até o capítulo 40, até o final do Êxodo, mais ou menos em torno disso, ou seja, falando do tabernáculo, de como ele deveria ser, como deveria funcionar e tudo mais. E Deus, como um Deus de excelência, ele determina tudo isso. O capítulo 25 até praticamente o capítulo 32, esse período, esse tempo, é exatamente aquele tempo que Moisés subiu para o monte e ficou 40 dias lá. Durante esses 40 dias, ou seja, do capítulo 25 até o 32, Moisés estava lá. Quando Moisés faz todas essas narrativas do templo, dos mobiliários do templo, ele está narrando apenas a visão que ele teve com Deus. Quando chega ali no capítulo 32, ele repete tudo que ele viu lá. Ele está dizendo o que? Viu diante do Senhor, que o Senhor mostrou para ele. Quando é no capítulo 32, ele começa a repetir tudo, dizendo o que é para fazer. Está dando as ordens para as pessoas fazerem. E é aí que surge, ele convoca pessoas, Deus mostra a pessoa para ele que vai fazer o templo, que vai, os artistas que vão fazer o que é de ouro e tudo mais. Mas aqui nós vamos falar só um pouco assim, de uma maneira superficial, sem muitos detalhes, do capítulo 26, que do capítulo 1 ao 13 começa em si falar sobre o templo, as cortinas e tudo mais. Fazer só uma pequena oração e em seguida a gente lê. Senhor Deus, poderoso Criador, mais uma vez estamos na tua casa de oração para aprender mais de ti, Senhor. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão aqui, abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe também os ouvidos que vão ouvir essas palavras extraídas da tua Santa Escritura. Que ela crie raízes nos nossos corações e seja um ingrediente a mais para aumentar a nossa fé. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a minha esposa vai colocar ali, se ela conseguir, uma imagem do templo para a gente ter uma ideia do que era o templo. O templo em si, com os muros, era uma construção de 10 por 25, aliás, de 25, 10 por 25 aproximadamente, né? Oculta o texto aí, filha. Para vocês terem uma ideia, aí era o templo, né? Esse muro e no meio tinha o tabernáculo. Essas casinhas do lado que vocês vê, eram as tribos de Israel. Cada tribo ocupava um determinado espaço. Ninguém ia para o espaço do outro.
Então essas casinhas aí representavam, esses grupos de casinhas, de cabanas, representava exatamente as tribos de Israel que estavam em volta do Senhor. Ou seja, o templo em si representava a presença de Deus. É por isso que lá no capítulo anterior diz: E me farás um santuário, lá no capítulo 25, e habitarei no meio de vocês. Ou seja, Deus precisava de um santuário para que eles habitassem no meio do povo. E exatamente onde o Senhor aparecia era no lugar chamado Santo dos Santos, na arca. A arca em si representava o Senhor, o seu caráter de justiça e o seu e a sua, digamos assim, o seu querer para todo o povo. O povo deveria obedecer, principalmente os 10 mandamentos, era a base de tudo que o Senhor queria. E esses 10 mandamentos, ele já estava lá na mente de Moisés, que o Senhor deu lá no monte. A gente vai ver que depois o Senhor traz, ou seja, Moisés traz os 10 mandamentos e ele é decepcionado por o pessoal, depois de 40 dias, né, o pessoal já estava desconfiado que Moisés já tinha morrido, mas ele estava obedecendo um bezerro de ouro, mas aí o Senhor repreende, Moisés também se entristece, mas enfim, há uma nova reconciliação do povo com Deus e Moisés vai lá outra vez com o Senhor e aí sim o Senhor, Moisés leva assim as tábuas de pedra para que o Senhor reescreva os 10 mandamentos. Ou seja, o que tinha dentro da arca era os 10 mandamentos. Era o mobiliário mais importante, digamos assim, numa linha de importância, começava com a arca, depois o altar do incenso, a mesa dos pães, o candelabro, depois a pia e, finalmente, esse mobiliário que você vê fora aí, era o altar do holocausto. O altar onde era sacrificado. Aí aparece individualmente os 6 mobiliários, são 7 mobiliários, mas na arca do Senhor ela aparece com a tampa junto, aí o propiciatório, né, que é a tampa da arca, aí pela em cima, né, a gente vê aí o altar do incenso, é a mesa, a pia, a arca, o candelabro, enfim, e o altar do holocausto. Esse era o mobiliário que servia de meios de aproximação com o Senhor. A arca, como já dissemos, representava o caráter do Senhor, a mesa dos pães, o altar do holocausto, aliás, o altar do incenso, que queimava incenso. Ele representava as nossas orações, que subia até o Senhor. A mesa com os pães representava os discípulos, aliás, na época apresentava os 12, as 12 tribos, e no futuro os 12 apóstolos. O candelabro representava a luz do mundo, Jesus, que é a luz, como também o 7º dia da semana, os 7 dias. E, finalmente, lá no pátio, né, fora do altar, do templo, no pátio, no muro, né, tinha o altar do holocausto, que era onde fazia o sacrifício, que representava o nosso arrependimento inicial. Como também uma pia de se limpar, que muitos dizem representar aí a pia, o nosso batismo, quando a gente assume uma aliança com o Senhor e começa a seguir. E é por isso que esses mobiliários ele tem uma linha ascendente, né? Altar do arrependimento, a pia do batismo, que é o que acontece com a gente. Depois você entra mais à frente, o local onde você segue ao Senhor, ora. É aí o incenso sobe, o altar do holocausto. E assim do lado, o candelabro representando Cristo e do outro lado a mesa representando o povo de Deus. É tudo. A Bíblia é muito cristocêntrica em todos os versículos, mesmo no Velho Testamento, como estamos lendo agora. Você vê Cristo em tudo, porque Cristo é o centro do plano da salvação. Aí, claro,
que na nova aliança, todos esse simbolismo Cristo assumiu. Muito desse simbolismo Cristo assumiu. E hoje nós seguimos direto para Cristo. Então, irmão, ficamos muito falando sobre os detalhes, mas vamos agora para o capítulo, a leitura em si, não vou ler, claro, tudo, mas o capítulo 26, de 1 a 13, ele dá as medidas das cortinas do templo de oração em si, não do muro. Ele dá a medida das cortinas, as cores, por exemplo, aqui diz: farás o tabernáculo que será 10 cortinas de linho. Assim, vou ler ali que fica mais numa linguagem só. O Senhor disse a Moisés: faça parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã, azul e púrpura, vermelho. Nestas cortinas será bordadas figuras de querubins. Era tipo um enfeite, né? Os anjos que era bordado nas cortinas. Era algo muito bonito, cores diferenciadas. Aí tá as cores. Então, essas eram as características das cortinas dos lados do, do templo, né? Da igreja em si, digamos que seria o templo. Agora, do 14 ao 30, a gente vê a cobertura. Do versículo 14 ao 30, a gente vê a cobertura. A cobertura era um material que não poderia chover, né? Não poderia entrar água. E aqui diz que era de pele de cabra e de carneiros. E essas peles eram também pintadas com cores bonitas, de excelência, feita por artífice, ou seja, por artista da época, né? Que fazia as melhores, que tinha habilidade para isso, né? Deus deu habilidade para isso para eles. E aí, faça mais uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e em cima desta coloque outra cobertura feita de pele finas, ou seja, era tipo a cobertura para não entrar água. As cortinas era mais simples, mas a cobertura teria que ser impermeável. Isso era a excelência de Deus, ou seja, Deus que deu todos os detalhes, cores e medidas para que fosse feita. Agora, a última parte, vamos ver aqui, não a última parte, mas uma parte importante, era o véu. O véu que está lá no 31, a partir do 31 ao versículo 37, a gente vê como era feito o véu. Que véu? Um véu que era muito importante dentro do santuário. Era um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era um véu que separava os mobiliários, o castiçal, que é o candelabro, a mesa e o altar do incensário da arca do concerto. A arca do concerto representava um lugar onde Deus estava. E esse lugar aqui representava um lugar onde o povo estava, ou seja, mas o povo ainda não estava a ponto de estar diante de Deus face a face, né? E por isso é que aquele lugar é especial, e só quem entrava lá uma vez por ano era o sacerdote. Na época, o primeiro sacerdote foi Arão, e ele ia apenas uma vez lá no dia 10 do sétimo mês para fazer a expiação do povo. Era o dia do perdão. Mas ele ia lá como uma pessoa comum, não. Quando ele ia lá, era como ele fosse o próprio Cristo, assim. Ele ia de uma maneira, ele se purificava representando como se fosse o próprio Cristo. Deus permitia que ele fosse. Por isso havia todo um ritual de purificação para que ele fosse. Numa representação de que o povo um dia, todos nós vamos também poder estar face a face com Deus, mas por enquanto ainda não estamos na busca, né? Estamos no meio, estamos entre o arrependimento lá do pátio, o batismo e a caminhada. Estamos na caminhada. Mas no futuro a gente também vai chegar até o ponto de poder alcançar a arca, né, que representa Cristo.
que representa o nosso Deus. Então a leitura do Êxodo, aparentemente, pode ser sem muita... não é muito atrativa, né? O Velho Testamento em si, todos esses rituais que apresenta. Mas quando a gente sabe o que aconteceu, quando a gente sabe do passado, a gente se prepara para o futuro. Porque o Senhor deu todas as linhas para que a gente seguisse com fé. Hoje, como dissemos, como disse, todas essas figuras se incorporaram em Jesus. Jesus recebe as nossas orações, agora sem precisar do incensário. Nossas orações vão direto. Nosso sacerdote está lá, é Cristo, né? Ele se fez sacerdote por nós, portanto, não precisamos mais de Arão e nem desses mobiliário fisicamente aqui, porque eles assumiram um sentido espiritual, ou seja, eles apenas alguns dizem, né, que a arca do concerto, o Senhor não permitiu que ela ficasse aqui na terra. Tem sentido, né? A arca do concerto, quando foi destruído o templo, quando o véu se rasgou, aqueles mobiliários, não se sabe o que foi que aconteceu com eles, se roubaram, se está guardado em algum lugar, mas a arca do concerto ninguém tem notícia. Então acredita-se que aquela arca o Senhor recolheu para si e ela está lá no céu exatamente como foi colhida daqui, ou seja, com os 10 mandamentos dentro, o cajado de Arão que floresceu e um pouco de maná que foi colhido no deserto para lembrar no futuro. Ou seja, vamos comer desse maná. Que Deus nos abençoe e que essas palavras possam, cada dia, nos dar a certeza de que o nosso Deus vive e nós estamos em busca dele e ele também está em nossa busca. Amém? Vamos cantar um hino, se tiver, para a gente finalizar. É verdade. Bota aí o 140, filha, pra gente. Vamos ver se ele canta o hino 140, os irmãos nos ajudam. Ele é um hino que fala sobre a criação. No princípio, Deus criou terra e céu e os formou. A terra era sem forma, totalmente vazia, diluídas águas, e o mundo se jazia. É o Rei dos céus, Criador celestial, suspendeu os mundos no espaço sideral. É o Rei dos céus, Criador celestial, suspendeu os mundos no espaço sideral. E já quando ao terminar, faltou para dominar, dos dias trabalhar, encerrou a contagem e façamos o homem conforme a sua imagem. É o Rei dos céus, o Criador celestial, suspendeu os mundos no espaço sideral. É o Rei
Suspendeu os mundos no espaço sideral. 6 dias Deus trabalhou, mas o 7º descansou. Suas obras, a obra que criou e o santificará e os abençoou. É o Rei dos céus, o Criador celestial. Suspendeu os mundos no espaço sideral. Amém. Glória ao Senhor. Vamos orar para a gente encerrar a escola desse dia. Senhor Deus, poderoso Criador, mais uma vez, Senhor, estamos agradecidos por ter permitido de estar contigo nessa manhã. Que o Senhor nos conservou mais uma semana. O Senhor permitiu que a gente estivesse diante da Tua presença no Teu santo dia. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, individualmente, cada um aqui, também nossas famílias aqui todas representadas. Abençoe nossos filhos, abençoe nossos familiares de um modo geral. Estamos também agradecidos, Senhor, pelo milagre feito ao nosso Edivânio, nosso meninão, que está em casa. Que o Senhor conserve ele, também as pessoas que têm se empenhado para cuidar dele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos conceda cada dia a esperança e renove a esperança da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê uma tarde em Tua companhia. Que o Senhor renove a nossa fé a cada dia. É o que pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só um corinho e o irmão Zé Maria nos traz as bênçãos. Estamos no dia do Senhor, nossas lutas deixamos para trás. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Então, as bênçãos com o nosso irmão Zé Maria. E a graça, o amor de Deus e a sua misericórdia continuam para sempre em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma feliz semana para todos. Deus permitindo, estamos aqui no próximo sábado.